Boa tarde, Beatriz, já estamos no ar? Boa tarde a todos, nós já estamos no ar. A Beatriz é moderadora dessa mesa temática, ela está já ajustando o áudio. Eu peço 1 minuto até que ela entre.
Oi, Beatriz. Nós já estamos com você na sala. Você consegue liberar a sua câmera e o áudio para iniciarmos? Sim, consegue me ouvir? Excelente, te ouvimos. Perfeito. Tá bem, olha, peço desculpas por esse problema técnico aqui na fase inicial. Posso começar, então? Já está na sala, né? Tá bem. Então, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer também a oportunidade de participação nessa mesa. Bem-vindos à mesa 6, que também é a última mesa da Semana de Governo Aberto. A Semana de Governo Aberto é um evento internacional anual promovido pela Open Government Partnership entre os 79 membros nacionais e 56 governos locais de todo o mundo. O evento tem como objetivo promover a pauta de governo aberto em parceria com a sociedade civil. Em 2022, uma articulação entre os 3 governos locais brasileiros, membros da OGP local, que é Santa Catarina, São Paulo e Osasco, se uniram à Controladoria Geral da União, a CGU, para propor uma agenda conjunta de 4 dias, de 16 a 20 de maio, de discussões sobre participação social, transparência, inovação e combate à corrupção. Chegamos ao terceiro e último dia com a mesa intitulada Localização da Agenda de Governo Aberto. Eu sou Beatriz Caetana, também aproveito para pedir desculpas por esse pequeno atraso aqui na parte inicial, tivemos um problema técnico. Agradecer a Patrícia, a Gabriela, a Maria Camila pelo convite de participação. Eu sou pesquisadora e co-coordenadora de um projeto de regeneração urbana inclusiva que trabalha com a cocriação e cogovernação de soluções baseadas na natureza em 3 cidades europeias, no Porto, em Nantes e em Sófia. Estamos a trabalhar com esses temas e é um prazer e para nós também uma oportunidade de aprendizagem com os 3 casos brasileiros. Nessa mesa, intitulada Localização da Agenda de Governo Aberto, se procura dar uma ênfase às oportunidades e desafios em se levar uma agenda, muitas vezes complexa e técnica, para ações práticas dos estados e municípios, nessa relação interseccional também com a sociedade civil. E acho que teremos um debate bastante interessante, com 3 casos e também com uma reflexão técnico-científica por parte da FGV. Bom, sem mais prolongamentos e atrasos, vamos dar início, então, às apresentações. Nossa proposta é ter as apresentações no primeiro bloco, conjunto de casos e de experiências que são apresentadas por governo e sociedade civil, e depois uma segunda parte dessa mesa, um espaço de discussão e debate com todas as pessoas que estão a assistir, estão a ouvir e participar da mesa 6 e da última mesa dessa Semana do Governo Aberto. Então, gostaria de convidar a Carolina da Silva. O áudio do Beatriz cortou um pouquinho, mas eu vou me apresentar, então. Eu sou a Carolina Kichler da Silva, eu sou gerente de promoção do controle social da CGE e sou coordenadora do programa SC Governo Aberto. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 43 anos, sou branca, tenho sardas, olhos azuis e cabelos claros. Hoje eu estou de óculos. E vou começar a minha fala, primeiro, muito agradecida pela oportunidade de compor essa mesa como ponto de contato de Santa Catarina com a OGP. Essa é a última atividade da nossa Semana de Governo Aberto, como a Beatriz colocou, e esse tem sido um evento incrível que vem trazendo gestores, especialistas e a sociedade civil para discutir esse tema que é tão caro para nós, que tocamos a pauta de governo aberto nas diferentes instâncias de governo, município, governo do estado e governo federal. E hoje, né, nessa mesa,
né, como tema localização de governo aberto, eu trago a extrema relevância que tem esse aspecto quando a gente fala de governo aberto, uma vez que a própria OGP já reconheceu a importância dos governos locais por estarem mais próximos da população, prestando serviços essenciais. E nesse contexto que foi criado o programa OGP Local, que nós fazemos parte. Em 2016, São Paulo ingressou no programa como piloto, né? E Santa Catarina e a Prefeitura de Osasco ingressaram em 2020 no primeiro processo seletivo. Nós somos os 3 membros da OGP local aqui no Brasil. E, dando continuidade, né, à minha fala, eu gostaria de destacar 3 pontos relevantes, então, sobre localização da agenda de governo aberto. E começo nesse trabalho, que é o trabalho em rede dos membros locais. Essa forte coesão que aconteceu entre São Paulo, Osasco e Santa Catarina, toda a troca de experiência que nós temos feito, temos realizado, trocando documentos, trocando artefatos e todo o nosso conhecimento uns com os outros. A própria organização dessa semana é o resultado dessa troca que vem acontecendo entre os membros da OGP local aqui no Brasil. E está por vir aí já o mapeamento de governo aberto que foi lançado esta semana, no início da semana de governo aberto. O segundo ponto que eu queria destacar sobre localização de governo aberto é a importância de se construir com o que já existe, o que está sendo feito localmente, de forma a identificar e valorizar o trabalho do que já vem sendo executado. É não trazer fórmulas prontas de fora, que é saber conhecer a particularidade dos locais, das nossas organizações e trabalhar com isso. Esse é um ativo muito importante quando a gente quer tocar a agenda de governo aberto no nível local. Por último, eu venho destacar os desafios da implementação da agenda de governo aberto, particularmente do plano de ação em Santa Catarina, o plano de ação que nós elaboramos em função da adesão ao programa OGP local. A gente teve todo um contexto de pandemia que influenciou na elaboração do plano e agora na implementação a gente tem um desafio adicional, que é em função da retomada do trabalho presencial, do trabalho misto, todo mundo se readequando. E temos um outro desafio que a gente tem verificado aqui na nossa implantação, que está, por ser um tema que ainda está se consolidando no estado de Santa Catarina, pois antes do ingresso no OGP não se tratava como governo aberto. Havia instâncias de transparência e participação, mas agora com esse novo aspecto, né, com essa nova envergadura. E a gente verifica aqui em Santa Catarina a necessidade de adequar as estruturas e o processo para dar sustentação e celeridade na implementação das nossas ações de governo aberto e fortalecer esse processo aqui no Estado. Nosso plano de ação, como já tinha sido mencionado em outras mesas, eu repito, foram 4, ele é composto por 4 compromissos, que traz avanços tanto na transparência de compras públicas, reestruturação de canais de transparência ativa, o envolvimento da participação do usuário na avaliação de serviços e articulação de governo aberto com os municípios catarinenses. E eu quero dar um destaque muito importante nesse último, onde o Estado, já no seu primeiro plano de ação, busca explorar esse potencial, né, como ente estadual, de impulsionar o desenvolvimento da agenda nos níveis municipais. Eu verifico que, nesse sentido, a Santa Catarina tem um desafio enorme e de fazer com que cada vez mais a agenda de governo aberto chegue mais próxima dos cidadãos, através dos seus municípios. Eu agradeço, então, a participação, desejo a todos um excelente evento
e passo a palavra retomo a palavra para a Beatriz. Obrigada. Muito obrigada, Carolina, por essa partilha da vossa experiência. Também convido, acho que uma das formas de participação são colocar algumas perguntas no chat, então as pessoas que estão a assistir, que quiserem também colocar comentários, perguntas no chat da transmissão ao vivo. A gente depois vai ter um bloco específico para responder essas perguntas, esses comentários, fiquem à vontade para participar. Um convite também para participar. É isso, acabou de aparecer aqui um recado, reforçando esse convite para a participação de todas e todos. Então, passo a palavra agora para a Florência Gersoft, espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Bem-vinda. A Florência vai partilhar um pouco a perspectiva da sociedade civil sobre o tema do governo aberto. Obrigada, Florência, pela participação conosco. Muito obrigada, boa tarde a todos, é uma honra, um prazer estar uma mesa de mulheres que lideram governo aberto dia a dia no Brasil. Eu sou cofundadora de uma organização da sociedade civil aqui em Florianópolis, que nasceu de uma demanda de parceiros, tanto da sociedade civil quanto de governos, que a gente, desde a universidade, só conseguia dar conta parcialmente, né? Nossa missão na Acfa Delivery é fortalecer os sistemas de serviços públicos, conectando atores e conhecimentos que já existem, né, no sistema. Então, imagino que por isso, eu acho que o mesmo espírito, né, do trabalho de governo aberto é isso, e por isso aceitamos o convite para ser parte do grupo motor da OGP local em Santa Catarina, do qual a Carol já falou. Eu queria refletir isso, né, essa escolha de trabalhar no local, porque a gente vem de experiências, às vezes, pelo mundo afora, e começar no local é uma aposta política riscosa sobre o local onde a gente mora, né? De botar o olho ali. E a gente começa olhando onde tem espaço, onde tem experiência, né? Onde tem experimentação com essas novas formas de governabilidade, que aqui no estado de Santa Catarina já era feito em muitos locais, ainda que com outro nome, né? Como a Carol falou. Entender as relações que existem, né? E o capital social que a gente vai construindo, né? E consegue sustentar com muito trabalho. O local, para a gente, não é uma versão micro do plano OGP nacional, né? Não é um espaço que só é instrumental para operacionalizar ou replicar compromissos nacionais ou internacionais. Não funciona assim tão linearmente, né? Tão simples. A gente tem muitas oportunidades e limites, né? Que geram desafios, né? Para a gente, por exemplo, se você pensa em Santa Catarina, a gente, como a Carol falou, a gente deu uma atenção desde o início para o que estava acontecendo nas prefeituras. A gente não pode tentar replicar o processo OGP, os planos OGPs, nos 295 municípios, porque a gente tem 50% das prefeituras, mais de 50% das prefeituras de Santa Catarina tem menos de 10 mil pessoas. Então, a estrutura dessas prefeituras, a estrutura da sociedade civil nesses locais, não tem, às vezes, os mesmos nomes, os mesmos componentes, os mesmos recursos, né? Tem outros. Então, a gente sempre pensou em entender esses históricos, essas realidades prévias, tanto das prefeituras maiores quanto das mais pequenas, né, para entender como inserir essa agenda de governo aberto na nossa realidade. As sinergias, eu acho que a gente pensa que são possíveis, mas não são automáticas. A gente tem que pensar quem é o possível parceiro. Que tijolos, como alguém usou essa palavra essa semana em outra mesa, já foram colocados? Que faz falta para construir sem criar
mais riscos de desandar o caminho já caminhado, né? E a gente, eu acho que também se preocupa muito por aqueles espaços onde a gente ainda pode gerar ação coletiva, aprendizagem social, confiança, com que com pessoas com que a gente às vezes discorda em muitas outras agendas, né? Então, essa é parte do desafio e também do potencial, né, do governo aberto. Eu acho que conectar a OGP com o que existe no estado de Santa Catarina e no Brasil para avançar é muito trabalho. Eu já disse isso em outra mesa que a gente fez, e eu acho que requer muitas habilidades, uma quantidade de estar mitigando riscos, né? A gente usa um conceito que chama em inglês de systems convening, né? Que é meio que costurar, né? Orquestrar esse sistema, tem uma liderança muito específica que existe na nossa sociedade, mas está em falta, né? Então, essa liderança que sabe olhar para o dia a dia, para poder dar essa conexão, né? Levar a agenda do governo aberto a ter mais capilaridade, escala, sustentabilidade no Brasil. E eu acho que esse é o desafio da gente, né? Para frente. Como a gente multiplica e conecta essas lideranças, né? E como ser parte desse coletivo que a gente tem no Brasil, que a gente tem com a OGP internacionalmente, faz que a gente seja mais do que a suma das partes e não que a gente termine só fazendo para apoiar processos internacionais, mas que termine desgastando a gente por estar fazendo tanta coisa, né? Então, acho que esse é o desafio da localização que a gente vê todo dia e lida, né? Todo dia fazendo o governo aberto. Muito obrigada e passo a palavra para a Beatriz de novo. Obrigada, Florência. Estava aqui, tal como também na fala da Carolina, vários aspectos também que foram trazidos, muito semelhantes, e estava aqui a pensar também muito esse mosaico que vai se compondo, né, das várias falas que vocês estão a trazer e das várias experiências. E, de fato, são perspectivas diferentes, mas estão a olhar para o mesmo contexto, e é interessante perceber como as questões que vocês trazem se complementam. Queria também, então, passarmos agora para a experiência de Osasco, certo? Com a Milena de Carvalho, da Prefeitura de Osasco, que vai falar um pouco sobre também o caso, né, agora na perspectiva do agente público. Milena, a palavra é tua. Também obrigada pela participação nesse painel. Obrigada a você, Beatriz. Quero iniciar minha fala, né? Eu acho que não tem outra forma que não seja agradecendo, né? Eu acho que, primeiramente, a toda essa equipe conjunta, coletiva, que a Carolina mencionou, né? Dessa construção que vem sendo feita desde o ano passado, né? Então, é uma alegria, né, para mim, e eu tenho certeza que eu falo em nome de toda uma prefeitura, que Osasco tenha como parceiros pessoas tão comprometidas, servidores tão comprometidos com essa pauta, e que são parceiros, aliados, né, no fortalecimento do governo aberto. E agradecer também a toda a equipe técnica da CEPLAG, e aí em especial, né, a equipe que trabalha comigo no Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, que foi um apoio imenso, né, pessoas extremamente dedicadas e comprometidas, que apoiou para que a gente estivesse aqui nesse momento também. Bom, sobre, né, acho que esse tema da mesa, né, dessa localização da agenda de governo aberto, quando eu reflito isso, né, e não reflito também sozinha, acho que é uma reflexão importante que seja feita coletiva, e é uma coisa que a gente faz aqui, e é muito legal trazer isso na mesa, nesse espaço da mesa.
eu acho que passa por perceber os passos que a gente vem dando, né? Então, eu sempre gosto de trazer, que eu acho que foi a partir de 2017 que o Osasco trouxe, né, a pauta de transparência pública, de participação social, do uso da tecnologia no serviço público de forma latente. Então, eu acho que isso ficou muito fortalecido mesmo, assim, né? Eu acho que foi quando a gente iniciou um processo que não tinha mais volta. Em 2020, 2021, a gente teve um trabalho de institucionalização dessa agenda, né? Então, da gente assumir esse compromisso e reconhecer com verdade, respeito, né, e confiança que os passos que a gente vinha dando, né, caminhando, iam ao encontro de um governo aberto, né, de um governo para todos, colocando o cidadão no centro das políticas públicas, né, e dos serviços públicos. E aí é um momento muito curioso, né, essa virada de chave em que a gente ingressa na UGP, né, com, enfim, uma alegria imensa. Eu acho que é uma oportunidade e uma força mesmo, né, que potencializa as ações que a gente vinha construindo. E é um momento também que a gente decide institucionalizar do desenho da gestão pública aqui municipal, o departamento, né, de governo aberto. Então, a gente coloca governo aberto na estrutura da prefeitura, especificamente, né, na Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, a gente vai construindo isso, e eu acho que é uma coisa que geralmente eu falo nas mesas que a gente vem fazendo, né, participando desde o ano passado também, mas eu acho que agora a gente tem um ponto, né, interessante que eu quero trazer, realmente que é em torno dos desafios, né? Então, hoje, né, a partir de 2022, a gente executa o nosso primeiro plano de ação de governo aberto, com uma equipe de 4 pessoas, né, que compõem o departamento, e aí somando esforços com os demais departamentos da secretaria, mas que é um departamento que não se propõe só a executar o plano de ação, né? Então, a gente também vive, acho que no município, né, essa que é uma dimensão interessante, que eu acho que não é particular só de Osasco, mas a gente está participando da construção de política pública também, né? Então, a gente não está cristalizado numa bolha em que a gente só discute a nossa participação dentro da UGP via execução do plano de ação, né? A gente está pensando além e levando, né, o compromisso com a transparência, com a participação social para fora, né, nas áreas, em conjunto com outras áreas da prefeitura, e com políticas que extrapolam o próprio plano de ação. E aí eu acho que o desafio é um pouco como a gente avança trazendo junto, né, os instrumentos que a gente precisa, então os procedimentos de gestão que a gente precisa para que essa pauta tenha fôlego, né, para que ela tenha condição de se espraiar, de sair aqui literalmente da porta da secretaria e dialogar com as outras áreas, com todas, principalmente com as secretarias fins, né? Então, as secretarias responsáveis por executar a política pública, as secretarias que estão atendendo a população, né, o servidor na ponta. Então, como a gente alcança, forma, aproxima, né, constrói essa rede internamente e, fundamentalmente, com a sociedade civil. Tem uma coisa que eu sempre falo muito também, que Osasco, a gente não tem uma sociedade civil latente que bate na nossa porta para falar sobre governo aberto, a gente também provoca, né? E eu acho que a gente vem construindo esse trabalho, não é simples, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar, principalmente do ponto de vista da transparência das nossas ações. Então, a gente vem executando o plano de ação, construímos um material muito rico, né, feito coletivamente pelos servidores públicos, para comunicar sobre orçamento para a população. E eu acho que agora, né, e aí eu quero destacar também o mapeamento em conjunto que a gente vai fazer, que foi tema, né, da nossa primeira mesa na segunda-feira, na abertura, como uma forma de também instrumentalizar esse alcance para fora. E eu acho que quando eu falo para fora, ainda aqui dentro da prefeitura, e eu acho que tem esse para fora extremo, né, que é o nosso sonho, que é a realidade cotidiana de cada cidadão osasquense. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que governo aberto é o caminho, né, e eu acho que é um caminho que não tem volta e a gente tem que disputar, né, brigar do jeito positivo, democraticamente falando, para garantir que a gente avance, né, e que a gente construa políticas públicas, serviços públicos
em que o governo aberto não seja um fim em si mesmo, mas seja parte orgânica, né, da prestação dos serviços e da formulação das políticas públicas. Acho que a minha fala se encerra por aqui, né? A gente vai seguir aqui na discussão e agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer essa experiência e compartilhar e ouvir vocês. Obrigada, Milena, pela sua fala também, com várias questões de desafios, mas, sobretudo, com muito entusiasmo, né, sobre aquilo que vocês já construíram na Prefeitura de Osasco. Obrigada por essa partilha. A gente vai ter também a oportunidade de retomar alguns pontos que tu trouxeste no debate. Queria reforçar aqui para quem está participando e se ouvindo a mesa através do YouTube. Eu estou a ver aqui vários comentários muito positivos sobre a mesa, vários agradecimentos também sobre o trabalho das prefeituras e da sociedade civil, os trabalhos que já foram apresentados. Mas reforço também que coloquem questões que possam estimular o debate. Acho que é sempre importante a vigilância e o controle social contínuo, e aqui esse espaço e colocar questões também é uma forma de exercer essa reflexão, né? Tornar essa mesa um espaço reflexivo também sobre essas práticas sociais e práticas da gestão pública sobre o tema. Então, fiquem à vontade e as perguntas que forem colocando, a gente também vai ter oportunidade de trazê-las no bloco final. Então, eu queria convidar agora a Patrícia, da Prefeitura de São Paulo, a Patrícia Marques, para fazer também a apresentação sobre a experiência de São Paulo e a seguir depois a sociedade civil. Obrigada, Patrícia, e bem-vinda também à mesa. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Beatriz. Também gostaria de começar a minha apresentação agradecendo a parceria, né, da CGU, de Santa Catarina, da Prefeitura de Osasco, por termos conseguido, né, alocar esforços de todas as equipes para que a Semana de Governo Aberto acontecesse da forma que foi, e foi excelente. Muitas apresentações, muita troca e experiências que a gente traz, inclusive, para o nosso dia a dia. Queria fazer aqui um agradecimento especial para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que cedeu para a gente, em todos os nossos eventos, a tradução em Libras. Muito obrigada. E antes de começar a falar sobre a experiência de São Paulo, vou fazer como a Carolina, uma audiodescrição minha. Eu tenho 41 anos, sou branca, olhos cor de mel, cabelo bem curtinho, com franjão e castanho bem escuro. Né? Boa tarde a todos. E contando governo aberto na cidade de São Paulo. Aqui a gente costuma falar que governo aberto, o primeiro, assim, o marco inicial para governo aberto dentro da Prefeitura de São Paulo, aqui na nossa cidade, foi em 2013, com a criação da Controladoria Geral do município. Então, esse já foi um movimento pensando nas questões de combate à corrupção, transparência, mecanismos de controle interno. E aí, em 2014, nós tivemos a instituição da então São Paulo Aberta. Essa, sim, foi uma iniciativa focada em governo aberto. Inclusive, essa iniciativa ela surgiu partindo do debate entre poder público e acadêmicos. Inclusive, em 2014, chegou até a ser realizado um evento participativo aberto, onde discutiu-se a importância de governo aberto e quais os passos próximos que precisavam ser dados na prefeitura. Então, em 2014, surgiu a iniciativa São Paulo Aberta, e junto dela, o que a gente chama de Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, SIGA, que são outros 16 órgãos da administração pública que atuavam em conjunto com a São Paulo Aberta, exatamente para difundir governo aberto dentro da própria prefeitura. Um dos primeiros programas que surgiu dentro, né, dessa iniciativa foi um programa de formação, o agente de governo aberto, pensando como que a gente pode difundir governo aberto não só para dentro da administração pública, mas também para fora, para que os cidadãos saibam o que eles podem usufruir do serviço público, quais são os direitos dele. Então, o programa Agente de Governo Aberto aqui na cidade de São Paulo, que existe até hoje, nós já estamos na sua 6ª edição, ele nasceu nesse momento e pensando em exatamente a empoderar a sociedade civil, os cidadãos, inclusive os servidores, para incorporarem governo aberto
na sua cultura, aqui na Prefeitura de São Paulo, na cultura do seu trabalho no dia a dia, e para os munícipes para que pudessem conhecer, saber que existe e realizar o controle social a partir daí. Foi em 2016 que a Prefeitura de São Paulo ingressou na parceria da Open Government Partnership, da OGP, e foi então que ela criou o seu primeiro plano de ação em governo aberto. Aqui em São Paulo, o primeiro plano de ação ele ficou muito focado exatamente nessa questão de como fortalecer a pauta internamente, principalmente, né? Então, a maioria dos seus compromissos foram focados em instrumentar a sociedade civil, em instrumentalizar os servidores públicos, e nós viemos caminhando. Inclusive, eu gosto muito de falar do potencial dos planos de ação, porque é aí onde a gente começa a atingir outros pontos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem hoje uma unidade que cuida de governo aberto. Só que por ela ser transversal, ela não é única e exclusivamente uma ação da nossa unidade, que é a coordenação de governo aberto. E nós temos essa função aqui de fazer essa articulação intersecretarial. E os planos de ação, eles têm demonstrado grande potencial, porque assim a gente conseguiu, ao longo do tempo, nós já estamos no nosso terceiro plano, mas com o segundo plano nós conseguimos estender, né, essa atuação. Então, nós conseguimos chegar no processo participativo da elaboração da peça orçamentária com a Secretaria de Fazenda, tivemos uma plataforma sendo lançada na Secretaria de Cultura, tivemos uma plataforma participativa sendo lançada aqui na nossa cidade, né, e várias outras ações que foram realizadas, né, pensando em combate à corrupção, transparência. Então, nós estamos caminhando e sempre com essa expectativa, né, de o quanto mais conseguimos fazer e onde mais conseguimos chegar. Como eu citei, nós estamos já no nosso terceiro plano de ação em governo aberto. Esse é um trabalho que, inclusive, ele tem um potencial muito forte, porque a sociedade civil faz parte dessa construção, né? Então, todos os compromissos que foram assumidos pela nossa cidade, desde o seu primeiro plano, cocriado lá em 2016, implementado em 2017, o segundo, cocriado em 2018, implementado 19 e 20, todos eles foram criados em conjunto com a sociedade civil, né? Então, a gente teve que uma troca e aquela questão do o que realmente vai fazer a diferença, né? Então, assim, o potencial da pauta de governo aberto, ele é muito grande, ele é muito forte. É claro que nós temos desafios ainda a serem, né, ultrapassados, a comunicação, principalmente aqui para a cidade de São Paulo, que ela é muito extensa, inclusive em território, em número de munícipes, né, como essa comunicação chega até as pontas da cidade, ainda é um desafio muito grande para a gente. A gente tem aqui, em específico, na equipe de governo aberto, o desafio do Participe Mais, como torná-lo cada vez mais acessível, como que a gente pode avançar com a plataforma para que ela tenha cada vez mais aderência e que possa trazer mais informação e fortalecer a participação, né, dentro das construções de políticas públicas aqui da Prefeitura de São Paulo. Uma coisa também que eu gostaria de trazer, que é uma informação, aqui a gente é um grande apoiador, estamos sempre próximos da implementação da Agenda Municipal 2030, então o governo aberto também está próximo desse espaço, que é fundamental. Inclusive, a nossa plataforma, ela tem um dos indicadores, né, para a aplicação da meta 16. Então, assim, o nosso trabalho ele vem se intensificando, é uma caminhada, conforme a Carolina e a Milena falaram, né, é uma caminhada. Essa parte da instrumentalização, da sensibilização, e ela é sempre contínua, né? E aqui em São Paulo a gente tem esse trabalho com o programa Agentes de Governo Aberto, o projeto Diálogo Aberto, e eu encerro aqui fazendo um chamado para vocês para acompanharem as nossas redes sociais, porque tudo que a gente faz, a gente dá vazão no nosso site e nas redes. Gente, muito obrigada. Beatriz, devolvo para você. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada também por várias questões aqui colocadas. Já começamos a receber perguntas também, isso é muito bom, porque o debate está começando a esquentar.
acho que nesses dias de frio também ajuda. Eu queria, então, chamar já a Emily Espildora, que vai falar um pouco sobre a experiência da sociedade civil no contexto do governo aberto. Obrigada, viu, Beatriz? Eu vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher de 24 anos, tenho cabelos cacheados e olhos escuros. No meu fundo tem uma parede branca com uma porta marrom e eu estou usando uma camisa azul. Eu faço parte do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP, o Colab USP, e atualmente eu sou representante da sociedade civil no Fórum de Gestão Compartilhada da cidade de São Paulo e que participou da construção do terceiro plano de ação em governo aberto. E o que eu queria trazer hoje para contribuir com a questão da regionalização do governo aberto é um pouco de como foi esse processo de construção do terceiro plano, porque ele traz muitos aprendizados importantes para a gente e que eu acho que ele também ajuda a concretizar muitas das falas que eu ouvi aqui das outras meninas, seja de Santa Catarina, de Osasco, e também para concretizar um pouco da fala da Patrícia, né? Quando começou, né, quando a gente assumiu o cargo dentro do fórum, a gente foi estimulado a pensar sobre o que a gente queria fazer enquanto fórum de gestão compartilhada, seja parte do governo, parte da sociedade civil, e principalmente como que várias organizações e vários setores do setor público vão trabalhar em conjunto e utilizar os conhecimentos e experiências que eles têm para construir algo para a sociedade, né? Como a gente atinge um objetivo em comum. Então, a gente pôde desenhar esses objetivos, definir qual era a nossa missão, nossa visão, o que a gente queria para a cidade de São Paulo, para o governo aberto e também para o próprio fórum. O processo de cocriação, ele é cocriado entre a gente. Então, a gente também definiu grupos de trabalho para pensar na metodologia que iria produzir esse plano, né? E coisas muito importantes que foram percebidas por a gente, né, sociedade civil e governo do fórum, é que o processo de abertura de governo ele é incremental. Então, o que foi muito importante para a gente foi conseguir resgatar os planos anteriores, a gente pôde discutir com outras pessoas que já participaram, com os integrantes do fórum anterior, para focar em construir um governo aberto que ele possa ser reconhecido pela população. Não necessariamente saber o que é o governo aberto, mas sentir que a sua condição de vida melhorou por causa do governo aberto. E nós, enquanto sociedade civil, nos articulamos e nos mobilizamos para poder trazer experiências e conhecimentos para esse processo, né? E eu vou compartilhar um pouco com vocês do que foi esse processo, então. A gente teve, em média, assim, bem por cima aqui, foi um processo bem exaustivo, foram cerca de 3 oficinas e 3 consultas públicas para construção desse plano de ação, né? A primeira oficina, a gente focou em fazer um mapeamento de desafios e oportunidades que poderiam ser atacados a partir do plano de ação. A gente também lançou uma consulta pública para poder, junto com a sociedade civil, né, mapear outros desafios e incrementar aqueles que a gente já tinha definido. Com esse processo, né, a gente pôde tematizar, a gente criou uma matriz temática de desafios que existiam dentro da Prefeitura de São Paulo e que poderiam ser trabalhados pelo plano de ação. E a partir disso a gente conseguiu desenhar uma nova rodada de oficinas, foram 6 oficinas que aconteceram em uma semana, que a gente pôde contatar especialistas da sociedade civil, da Prefeitura, para poder descobrir o que são esses desafios, esses problemas que a gente está tentando resolver. Poder chamar alguém da prefeitura para entender como é o dia a dia daquela pessoa que está vivendo esse desafio, e também a gente que é de fora, que tem conhecimento, que é especialista, que estuda, para poder contribuir e assim a gente conseguir enxergar qual é a dimensão do que a gente está tratando.
E nessas oficinas, né, a gente pôde perceber quão complexo é esse processo de abertura e o que a gente queria atacar. Então, a gente também pôde, junto com a prefeitura, com essa rede que a gente foi criando ao longo do tempo, definir o que são aqueles desafios que são cruciais, que é a raiz do problema e qual que é a primeira etapa que a gente tem que seguir. Porque, como eu falei no começo, a gente percebeu que é um processo incremental, né? O que eles já começaram, que a gente pode continuar, e o que a gente começa para poder o próximo plano dar continuidade também. Então, a gente concluiu, né, que ter essas pessoas participando no processo, ter pessoas da sociedade civil, a gente também mobilizou o máximo possível de pessoas que são engajadas, mas que não fazem parte de coletivos ou que não estão no dia a dia, no cotidiano, né, para participar também, para a gente entender como é esse processo, como eles enxergam esse processo também, e a partir disso fazer a priorização do que a gente poderia atacar com esse plano de governo aberto, que é o terceiro. A gente aprendeu, então, que é muito importante essa questão da rede, porque foi a partir dela que a gente conseguiu, fazendo encontros e reuniões, tendo contato, eu conheço alguém, a gente pode falar com tal pessoa, a gente pode definir isso com algum outro entidade, ou outro nível de governo, que o fórum local, ele tem esse potencial de conseguir criar uma rede que vai dar corpo para esse plano, né? E que a partir disso, né, a gente entende que o governo aberto, ele só vai conseguir se abrir, né, se o processo for contribuindo, construindo e co-criando junto com a sociedade civil, e principalmente em rede. Acho que é isso. Queria chamar a Beatriz de volta. Obrigada, viu, gente? Emily, obrigada pela sua fala também, pela sua participação, por tantos pontos fortes que tu trouxeste aqui. A gente já está quase fechando essa primeira parte, esse primeiro bloco de falas dessa mesa. Agora, já com esse fechamento, com a fala da professora Maria Alexandra Cunha, da Universidade da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, né, que vai trazer talvez uma combinação, né, de vários alinhamentos possíveis a partir de todas as falas que foram aqui trazidas, da perspectiva da sociedade civil e dos governos públicos. Então, passamos agora para a última fala e depois vamos ter um espaço para debate. Reforço também o convite a todas as pessoas que estão a participar do formato online, através do YouTube, coloquem perguntas, questões ou comentários para a segunda parte dessa mesa. Professora Alexandra, passo a palavra para ti. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo a organização dessa mesa. Eu acho que a gente ter uma mesa de mulheres já é difícil. Ter uma mesa de mulheres interessadas no tema e que trabalham com tecnologia ou temas correlatos à tecnologia é mais difícil. Mas ter uma mesa de mulheres que estão trabalhando com tecnologia e que incluem profissionais do governo, da sociedade civil e da academia, e essa mesa ser formada só por mulheres, é realmente uma oportunidade da gente dizer para a organização do evento muito bem, vocês foram ótimos. Eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas e eu trabalho com... Eu lidero um grupo de pesquisa no Centro de Estudos de Administração Pública e Governo sobre tecnologia e governos.
Então, além de eu estar interessada no tema de tecnologia, obviamente, para mim o tema governo aberto é de fundamental importância, porque para a gente investigar, para a gente conhecer os fenômenos da sociedade, para a gente entender e eventualmente propor, ou só entender e mostrar o que está acontecendo na sociedade, é fundamental a abertura dos dados. Então, claro, eu nem discuto o fundamental papel numa democracia da abertura dos dados, mas para o trabalho das universidades e dos pesquisadores é realmente importante. Muito mais, a Beatriz falou de alinhamento da fala das palestrantes que me antecederam, mas muito mais do que isso, eu quero fazer uma observação sobre a localização da pauta de governo aberto e uma provocação. E eu já sei que essa provocação vai causar estranheza. Então, eu estou dizendo, olha, vai ser estranho, mas quem sabe a gente pode começar a discutir esse tema. E todos nós sabemos a importância da pauta de governo aberto para a transparência, para a democracia, como até item que eu nem acho tão importante, o combate à corrupção, mas que é uma decorrência da transparência. Mas o que eu acho fundamental na pauta de governo aberto é a participação informada por dados nas políticas públicas, a participação da população e da sociedade civil. Mas uma observação que eu quero fazer é que uma diferença que a gente tem nos países do sul global é que nós temos, de um lado, a abundância de dados governamentais, mas do outro nós temos buracos, falta de dados, e o que acontece frequentemente é que essa falta de dados é da população mais vulnerável. A gente não tem muitos dados de como essa população vive, existe ausência desses dados. E quando a gente fala de tomada de decisão informada por dados, quando a gente fala de tomada de decisão baseada em dados, políticas públicas baseadas em dados, se a gente não tem dados sobre uma parte da população, nós estamos fazendo políticas públicas enviesadas. Isso é uma constatação, isso acontece no Brasil e acontece em muitas cidades do sul global, territórios do sul global e menos no norte global. E aí a minha provocação para quem trabalha com governo aberto. Eu estou trabalhando agora num projeto grande sobre inundações e a minha provocação, antes de falar da minha provocação também, um desafio que é comum em todos os governos abertos, em todas as discussões de governo aberto, é como aumentar o uso dos dados abertos. Isso também é padrão no mundo inteiro. E a minha provocação em respeito a esse desafio e em respeito à localização da pauta de governo aberto em países onde a gente tem falta de dados, é que nesse projeto que eu estou trabalhando, de desastres de dados, uso de dados em desastres e uso de dados especialmente em inundações, a gente tem percebido, e esse era o nosso argumento central no início do projeto, é que quando as pessoas, especialmente as pessoas das áreas mais vulneráveis, se engajam na produção, no uso de dados e na circulação desses dados em políticas públicas, a gente obtém maior engajamento da população e uma participação nas políticas públicas mais informada. Então, a minha provocação para os governos eu sei que é difícil institucionalizar a pauta de governo aberto, é difícil colocar o cidadão no centro da política pública, na participação, é difícil a gente conseguir incluir essa pauta em mais governos, especialmente em mais governos locais, mas agora a minha provocação
Que tal a gente pensar em políticas de governo aberto que incluam também a produção de dados pelo cidadão e a abertura desses dados para o conjunto da população como pauta do governo aberto? Porque, apesar de parecer estranho o governo aberto com dados que não são do governo, o que a gente ganha com isso? A gente aumenta o conhecimento da população sobre o assunto, no meu caso, que eu estou trabalhando em inundações, mas as pessoas melhoram o seu conhecimento sobre a pauta em questão, sobre aquela política pública. A gente melhora as bases de dados governamentais sobre os temas em questão, porque esses dados vão complementar as bases que já existem e ok dizer o que é dado governamental e o que é dado vindo do cidadão, mas também porque a gente institucionaliza as políticas de governo aberto a partir de fora, a partir da sociedade civil, a partir da população, do uso desses dados, da produção, do uso e da circulação desses dados. Como eu disse, pode parecer esquisito, mas vamos pensar numa pauta de governo aberto com participação em todas as fases na geração de dados e não só a partir do uso dos dados, participação a partir do uso dos dados. Porque, no caso de inundações, se as pessoas participam da medição de chuva, se elas participam da criação de mapas de risco, se elas participam da discussão da política pública, a participação delas nas ações de resiliência é muito fortalecida. E isso fortalece a pauta a partir de fora. Eu queria encerrar de novo agradecendo e dizer que foi um prazer participar dessa mesa. Obrigada, professora Alexandra, também, por todas essas questões. Acho que foi uma forma muito produtiva e reflexiva de terminar esse primeiro bloco de apresentações, com essa problematização que trazes também sobre as questões dos dados. Eu estava aqui, tenho uma missão um pouquinho não muito fácil, né, porque eu achei que as falas são tão diversas entre si, embora tenham tantos pontos convergentes, né, mas tem particularidades territoriais, locais muito específicas. Então, eu tenho aqui a função de tentar fazer um apanhado final dessa mesa e depois, a seguir, abrir para uma roda de conversas e debates com todas as pessoas que estão participando e com as perguntas que nós já temos aqui recolhidas. Bom, queria primeiro, né, agradecer para todas as mulheres, né, e reforçar essa dimensão de gênero da composição dessa mesa que a professora Alexandra e outras oradoras trouxeram, da oportunidade de poder fazer uma mesa discutindo democracia participativa, discutindo governo aberto, e ao mesmo tempo representada por um conjunto de mulheres, não só as questões de gênero, mas também as questões intergeracionais aqui, jovens, mulheres adultas, e acho que é uma boa forma de discutir isso, trazendo a diversidade como um ingrediente importante para essa reflexão. Bom, também dizer alguns pontos assim muito fortes, que eu acho que há uma perspectiva comum, né, que é o fato de, percebemos em todas as falas, a crença de que o conceito do governo aberto, independente do programa, né, que institui, que institucionaliza internacionalmente essa proposta, mas para além do programa, entender que esse conceito de governo aberto, de democracia participativa e de envolvimento da sociedade, né, nas formas de governo, ele é consensual. Então, todos aqui trouxeram essa crença, independente também da posição, do espectro político, né, em que todos nós nos situamos. Acho que é um ponto comum importante, né, de preservar e de respeito à democracia acima de qualquer outra coisa. Então, todas as falas falaram muito sobre isso. Acho que um ponto muito forte de olhar que estamos a falar de governos e de experiências de prefeitura que sistematizam isso.
Então, a fala da professora Alexandra fala dos dados, e é interessante ver que todas as experiências de Santa Catarina, de São Paulo, de Osasco, todas elas com um plano de ação constituído, com uma sistematização daquilo que se tem feito. Esse é o primeiro passo para uma modalidade de transparência, né? Então, você sistematizar e tornar isso público e acessível para o maior número de pessoas, e não que seja uma ação fechada ou que fica restrita a um grupo muito pequeno ou as ideias de uma ou outra pessoa. Quer dizer, materializar o processo através desses planos de ação, acho que é um elemento assim que foi comum em todas essas experiências e um elemento muito importante para falar dessa consistência e falar de sustentabilidade também das ações. E aí eu só fazendo um gancho sobre a fala de alguém que falou dessa coisa de recomeçar, né, sempre, a gente está sempre com essa sensação de que estamos a recomeçar de novo as coisas e que é preciso ter em consideração aquilo que já existe. Creio que todos os planos de ação que foram aqui comentados e que toda essa sistematização, né, combinando isso também com os dados, que acho que já também comento um pouquinho a seguir, acho que é uma forma de você criar história sobre as coisas que estão sendo feitas. E essa história, ela precisa estar, né, ela materializada e organizada para que as pessoas que não estão mais no futuro, nesses processos participativos, possam dar continuidade àquilo que foi desenvolvido. O que a gente tem, e também sobre isso, né, de você olhar para aquilo que já existe, eu acho que tem muito interessante um dos aspectos que foi trazido, que é sobre as relações e essas micro-relações que já existem no nível local. Não só as práticas participativas que já existem, que precisam estar assim sistematizadas e que fazem parte de uma história de participação, mas também essas práticas comunitárias que já existem, que precisam ser consideradas depois nessa sistematização que os governos municipais venham a fazer. E essas relações culturais de participação, né, eu acho que eu estou aqui a lembrar que acho que que era uma fala sobre, se eu não me engano, foi a Florência que falou um pouco de olhar sobre aquilo que já existe, essas relações que são pré-existentes, né? Tem uma metodologia que acho que faz muito sentido também, eventualmente, todas as oradoras podem, né, também discutir, trazer sobre as suas experiências, mas o mapeamento da cultura local de participação, que é uma metodologia bastante conhecida, acho que ela vai de encontro a essa questão de olhar para essas relações, olhar para que já existe um contexto social, né, em qualquer território, que de fato a gente precisa combinar, né, o modelo participativo mais standard, não é com aquilo que são práticas locais de participação que só reforçam. Uma outra coisa, e aqui já caminhando assim para o final, queria só deixar uns pontos importantes que eu acho que já foram trazidos. A primeira é essa ideia da intersetorialidade. Eu acho que todos têm como um ponto comum, que é o fato de conseguirem trabalhar com esse tema em diferentes setores das prefeituras, né? E isso é muito importante. O segundo é essa dimensão da coprodução, né? A coprodução é uma discussão já há bastante tempo, que a Ostrom fala bastante quando se percebeu que os serviços públicos são ofertados também com a participação da sociedade civil, e que há uma presença forte da sociedade civil quando se fala da prestação do serviço ou das funções ou da ação pública. E, no entanto, essa coprodução ela não é linear quase sempre, ela é orgânica, ela é cheia de conflitos, controvérsias, barreiras, desafios, porque ela está envolvida numa dinâmica que se relaciona com diferentes tempos, agendas, e alguém também falou sobre isso, né? Como é que faz para essas diferentes agendas virem à tona, diferentes atores, sociedade civil, movimentos sociais, falando de repente com os técnicos, falando com os decisores públicos, quer dizer, ali é um combinado de muitas coisas nessa dinâmica relacional. Então, e aí disso surgem também muitos outros desafios, e aí eu queria já fechar e deixar aqui algumas questões em aberto, que acho que, pondo de lado toda a perspectiva das oportunidades que já foram aqui trazidas, que são inquestionáveis, e todos os resultados que já foram alcançados por si só,
e queria colocar aqui algumas questões sobre isso, sobre essa relação de coprodução que envolve todos esses fatores envolvidos e todos esses ingredientes, né? E como é que vocês veem o espaço de negociação e de tomada de decisão efetiva dentro das vossas experiências? Começaria por essa questão. A tomada de decisão ela envolve sempre uma relação de dissenso, consenso, envolve também a oportunidade de negociação entre esses atores, né? E aí, até que ponto, né, de fato, a gente está conseguindo colocar mecanismos que assegurem esse espaço de diálogo e de negociação, e que assegurem também uma relação de equidade, de equilíbrio, né, nesses espaços de negociação que são colocados. Então, queria talvez convidar, para colocarmos todas as oradoras aqui no painel agora, e para começar esse debate com essa questão, se vocês puderem falar um pouco da vossa perspectiva sobre os processos decisórios, como é que vocês avaliam esse espaço de negociação, como é que avaliam também um espaço equilibrado, digamos assim, de diversidade de opiniões e de relação de dissenso e consenso entre os vários atores que participam do processo participativo, né? Quais são os desafios que vocês verificam, os desafios imediatos sobre isso? Deixo como aí eu não sei se já fazemos, talvez, em blocos de perguntas, e já fico... bom, temos aqui mais 3 perguntas, não sei se já fazemos, ou se vocês preferem responder essa pergunta, e depois passamos para o segundo bloco. Que é mais prático. Se calhar fazemos uma rodada, talvez façamos uma rodada, então, de comentários e reflexões sobre isso, e depois passamos para as perguntas que nós já temos aqui da audiência. Quem é que arrisca dar um primeiro pontapé de saída sobre essa relação da tomada de decisão? Não sei. Florência, quer começar? Eu vou. Alguém tem que arriscar, eu vou. Olha, eu achei muito interessante você trazer a ideia da coprodução, né? A coprodução é um conceito que aqui em Santa Catarina, a partir do trabalho da UDESC, é muito importante em como o ecossistema de atores pensa esse trabalho ainda antes de chamar de governo aberto, né? A gente trabalha com a ideia de coprodução, de accountability, né? E é muito interessante a gente ver as pessoas, os graduados, né, que são servidores, ou que vão ser servidores, ou que vão ir para a sociedade civil, já ir com esses conceitos a tentar experimentar. Essa é parte da rede, né, no sentido que ajuda a avançar o trabalho da gente. Então, eu acho importante pontuar. Eu acho que o que você diz de negociação, dissenso e consenso, eu acho que a gente foi bastante ajudada no nível local, assim, do Estado, pelas relações de confiança que já existiam, prévias. A gente tem uma rede de controle forte, tem uma rede de observatórios forte, a universidade tem muito alcance em vários municípios e dentro do estado, então eu acho, e a Carol fez um trabalho ótimo com seus colegas, dentro do próprio governo do estado. Então, eu acho que essas redes de confiança ajudam a fazer a que o dissenso, no sentido, seja negociado a partir do respeito e não da urgência de curto prazo, sino de que a gente parte de um processo histórico, né, que vai com a jornada da gente, né? Aí eu queria trazer uma coisa que a Emily diz, né, que então a gente insere esse processo dentro como parte, né, de uma caminhada gradual, né, em que a gente vai priorizando áreas de atuação e a gente vai acrescentando grupo de pessoas que parte, né? E parte da priorização estratégica, no sentido, é como a gente vai ampliando, né? A conversa para que seja, para não perder, sino fortalecer esse espaço de confiança decisória, né?
Então, eu acho que isso é muito importante. Enquanto eu, pessoalmente, acho que a gente sempre se preocupou na negociação de prioridades, né? Eu acho que o aspecto, talvez para mim, mais caro, né? A gente está falando numa mesa de localização, foi sempre essa negociação entre o que a gente traz de fora do Estado, o que a gente traz do federal, do internacional, e o que a gente tem no Estado e o que a gente traz dos municípios. E como a gente vai negociando, costurar esses conhecimentos, porque um risco grande que a gente tinha era a ficar assim, maravilhados, né, com o brilho internacional e não ouvir as vozes locais, né? Então, eu acho que isso foi uma negociação que a gente... E há uma... Para quem entra no processo GP, você tem que cumprir uma quantidade de coisas. Então você tem que negociar esses dois espaços, né? A gente traz isso aqui novo, mas como é que eu não perco o que eu já tenho, o que é relevante? E então, eu acho que na priorização dos 4 compromissos, essa foi o que o Grupo Motor mais debateu. Como é que a gente vai priorizar para manter esse equilíbrio, né? Então, espero que tenha contribuído aí as suas pontuações muito boas, Beatriz. Posso falar? Eu gostaria de trazer uma contribuição da experiência aqui de São Paulo com o Fórum de Gestão Compartilhada. O Fórum de Gestão Compartilhada ele existe para esse trabalho da cocriação, co-implementação e monitoramento dos planos de ação. Então, a nossa cidade ela já está no 3º fórum. Então, assim, o primeiro fórum que foi instituído, ele tinha um formato. Depois, no 2º Fórum de Gestão Compartilhada, que nós tivemos aqui em São Paulo, nós optamos por fazer um modelo paritário. Então, nós tínhamos os mesmos números de cadeira da sociedade civil, com os mesmos números de cadeira de governo. Então, na criação do 2º plano, por exemplo, nós tivemos esses espaços de discussão e tomadas, né, de decisão, eles estavam inseridos dentro de oficinas, né, que naquela época eram presenciais, e nós tivemos, por vezes, alguns momentos de discussão, inclusive, né, o que não perde a força do processo, mas era exatamente cada uma das pontas brigando por aquilo que acredita, por aquilo que acha necessário, e tivemos alguns momentos que nós tivemos que partir para aquela famosa votação. Não, vamos ter que votar, porque não estamos criando consenso. Então, foram raros os momentos, mas nós tivemos esses momentos. Já no 3º Fórum de Gestão Compartilhada, nós não tivemos, até a Emily está aqui junto comigo, então assim, a gente não teve nenhum momento forte de discussão, ó, vamos precisar levar tal coisa para votação, porque nós fomos criando consenso dentro das próprias oficinas, dentro das próprias reuniões. Isso foi muito rico para o processo. Inclusive, na fala da Emily, ela trouxe todo esse histórico, né, desde o começo da nossa cocriação, onde nós tivemos um momento de todo o fórum se conhecer, pensando que existia um Fórum 2 e o Fórum 3 era totalmente diferente, outras organizações, então nós tivemos um momento de colocar essas duas instâncias junto para conversarem sobre o que foi o plano, o que foi trabalhar, né, junto com a Prefeitura de São Paulo. Depois nós tivemos um momento só do nosso fórum de alinhamento de expectativas, quais são as estratégias, quais são os objetivos, e isso eu acho que contribuiu muito para que nós tivéssemos esse trabalho e que a gente foi amadurecendo e entrávamos em consenso em todas as oficinas que nós realizamos, a ponto de não chegar em momento algum e falar assim, vamos precisar votar, né? Então, assim, essa é uma experiência positiva que mostra como esse processo, toda vez que a gente elabora um plano e a gente revisita tudo que foi de positivo e o que foi de negativo, a gente traz novo fôlego e novas estratégias para o 2º momento, né? Então, queria compartilhar aqui um pouquinho o que foi isso. Então, acho que esse amadurecimento desse espaço de colaboração também é muito importante, olhar como era antes, o que a gente pode fazer de diferente e trazer esse relato de coisas que nós vivemos aqui no nosso dia a dia durante essas construções coletivas e colaborativas. Obrigada. Não sei se mais alguém gostaria de partilhar. Emily? Sim? Força. Obrigada, viu, Beatriz? Eu não vou prolongar muito, porque a Patrícia já falou
bastante do nosso processo aqui de São Paulo. O que eu queria mesmo é falar um pouquinho do quintal aqui da sociedade civil, enquanto uma organização de fora, que não é governamental, que topou fazer parte desse processo como representante do fórum. Eu acho que para esse processo de tomada de decisão, pelo menos no Fórum 3, foi muito importante 3 pontos, 3 aspectos. O primeiro é que a gente chegou numa estrutura que já estava sendo desenhada há muitos anos. Então, um pouco da fala da Patrícia do começo, de quanto tempo isso está sendo construído, né? Então, tem toda uma estrutura intersecretarial dentro da Prefeitura de São Paulo para aportar o governo aberto. Tem toda uma rede de apoiadores, de pessoas que já conhecem o governo aberto. Dentro da prefeitura tem um órgão, uma partezinha específica com um funcionário público específico para organizar essa agenda, que está ali se dedicando para isso. Então, a gente chega num conjunto muito estruturado. Isso faz toda a diferença para esse processo de tomada de decisão, porque não é um processo feito somente dentro do fórum, né? A gente tem que decidir aquilo que a gente sabe que vai ser acatado, porque não adianta a gente vir com um plano muito mirabolante se não faz sentido. E bem nesse aspecto tem outro ponto que fez toda a diferença, que foi incluir as pessoas que vão implementar aquela política pública no processo de construção. Então, quando a gente foi mapear aquele desafio que o governo aberto poderia trabalhar, a gente chamou aquela pessoa que vai implementar aquela política. A gente chamou a pessoa especialista da sociedade civil que trabalha pesquisando ou trabalha com aquilo todos os dias. Isso faz toda a diferença. Então, o que a Patrícia também falou, a gente foi tomando decisão ao longo do processo. Então, foram raríssimas as vezes que a gente precisou fazer um tipo de votação. E quando a gente chegou no final com o nosso plano consolidado, ele sofreu pouquíssimas alterações também. Foi tipo uma adaptação ou outra, porque ele foi se estruturando muito fortemente com essa participação. E o terceiro ponto também que eu queria ressaltar é que a equipe que compôs esse fórum também era uma equipe muito experiente, muito aberta, sempre apta a ouvir a gente, a acatar o que a gente está levantando. Então, se a sociedade civil fala alguma coisa, eles vão fazer de tudo para a gente conseguir chegar no consenso, e essa fez toda a diferença da minha experiência participando no Fórum 3. E acho que todo mundo da sociedade civil compartilha da mesma impressão. A gente foi muito parceiro no processo inteiro. Isso fez muita diferença. Alguém mais gostaria de contribuir com esse primeiro tópico? Senão já podemos passar para algumas perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Primeiro, agradecer a Emília e a Patrícia e a Florência por essas reflexões. Acho que a gente pode até retomar esse tópico durante o debate, porque acho que as perguntas vão suscitar novamente essas reflexões. Uma delas é justamente essa, que a primeira pergunta é mais direcionada para deixa eu ver, só abrir aqui, para a Milena, quando tu fala sobre quais são, a pergunta é quando tu falas que isso é um caminho sem volta, quais fatores são cruciais para que o governo aberto seja um caminho sem volta, e ao que ficar atento no dia a dia do município no contexto mais amplo. Ao que ficar atento no dia a dia no município no contexto mais amplo. Essa pergunta é uma pergunta que foi feita deixa eu só nominar aqui, porque isso é muito importante, foi feita, desculpa, eu estou aqui com muitos arquivos abertos, foi feita pela Paula Schomer. Para a Milena, se puder, pode responder diretamente essa pergunta, e a seguir eu faço a próxima pergunta. Obrigada, Paula, pela sua participação. Obrigada, Beatriz, pela mediação aqui das perguntas, e obrigada pela professora Paula também pela questão. Eu acho que quando eu falo, né, representando o governo, sobre ser um caminho sem volta, não quero parecer ingênua, né? Eu acho que como pessoa formada, né, na gestão pública e pessoa vivendo o Brasil atual, a gente sabe que
tem muitas formas, né? Tem um desafio muito grande no sentido da gente avançar e de ser um caminho sem volta na lógica do avanço, né? A gente sabe que é possível, sim, dar passos para trás. Então, por isso que eu acho que os fatores passam pelo compromisso, né, do poder público, e aí eu penso, né, eu acho que aqui no caso de Osasco, eu acho que combina com o próprio pelo próprio compromisso institucional, né, que a gente fez com a UGP, no sentido, né, da disseminação da cultura de governo aberto, com respeito, né, e adequação e atendimento à nossa estrutura organizacional, né, então, como eu disse, né, pelos trabalhos desenvolvidos, né, pela área de governo aberto dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, que é uma secretaria meio, e aí eu acho que tem também o fortalecimento dos nossos instrumentos, né, então eu acho que a gente tem plataformas hoje, né, o Participa Osasco, Visão 360, que são plataformas de transparência, né, e participação, consulta pública com a população, e que é muito importante que eles estejam sintonizados com os avanços que a gente vem propondo, à medida que a gente amplifica e potencializa, sabe, finca cada vez mais as raízes do governo aberto aqui na nossa cidade. Mas eu acho que não tem como a gente fazer isso sem o fator principal, que é a população, né? Então, eu acho que a sociedade civil é quem garante de verdade, para valer, com força, fôlego e potência, que isso não seja, né? Que o governo aberto não seja mais um caminho sem volta, né? Que seja adiante. Então, é um esforço para nós, e aí eu estou falando aqui em Osasco, mas eu acho que eu falo por todas as colegas e talvez por todo mundo, né? Que essa participação social, né, ela seja efetiva, que ela seja para valer, seja orgânica, né, seja consistente, e aí eu faço uma menção sobre a fala da professora Alexandra, né, então essa possibilidade, né, é uma coisa que às vezes não ocorre, né, a gente pensa, formula, discute dados abertos, mas acho que ela trouxe um ponto essencial aqui nessa discussão hoje, né, como a gente traz a produção da sociedade civil para dentro como ponto de partida. Então, eu acho que é um fôlego, uma força, né, um apontamento como esse, porque nos provoca, né, toca nas nossas feridas, principalmente de quem tem o compromisso de fazer isso acontecer e se fortalecer e se enraizar dentro da gestão pública, municipal, estadual e federal. Então, acho que a minha resposta é um pouco nesse sentido. Passo para você, Beatriz. Obrigada, Milena. Eu vou fazer duas perguntas juntas aqui da Maria Camila. Uma pergunta é para a Patrícia e outra é para a professora Alexandra, que acho que são bem parecidas, e aí vocês já podem responder na sequência, né? Ela está a perguntar e pedir para a Patrícia Marques que comente um pouco mais sobre o que é o Participe Mais e os agentes de governo aberto, e para a professora Alexandra, se puder contar um pouco mais sobre a pesquisa e também como é que as organizações que estão participando aqui dessa mesa, como é que elas podem se envolver. Pronto. E, se a Patrícia não se importar, começaria com a Alexandra, com a professora Alexandra, porque não falou ainda, e depois, na sequência, aí, tu já respondes também falando um pouquinho mais sobre o Participe Mais. Professora Alexandra. Obrigada pela pergunta, Camila. Esse projeto é um projeto de aumento da resiliência em inundações, é um projeto de pesquisa, do qual a Prefeitura de São Paulo também está participando. A gente está fazendo esse projeto em duas localidades diferentes, em São Paulo e no Acre, que tem regimes de chuvas muito diferentes e que os dois têm problemas com população vulnerável sofrendo muito por causa de inundações. O nosso pano de fundo é sobre isso, que se a população participa da geração de dados, né, da coleta de dados, mas não só nesse sentido de mandar dados para o governo e depois ninguém sabe o que os dados fazem, o que o governo faz com esses dados, porque às vezes participação cidadã é isso, nós somos produtores de dados que a gente manda para o governo, mas a gente depois não tem muito como saber o que acontece com esses dados. E que se a gente trabalha na geração desses dados, se a gente usa esses dados para tomada de decisão individual, aquela que eu
tomo no escopo da minha vida, e não só em políticas públicas, em grandes tomadas de decisão governamentais, mas se eu uso esses dados e se eu compartilho esses dados à minha volta, com a comunidade, com meus filhos, com os meus vizinhos, então, se eu participo e se eu recebo também os dados governamentais tudo junto, obviamente no nosso projeto com o uso de tecnologia, mas se a gente participa de todo o processo de geração de dados, a nossa participação em políticas públicas é mais informada, ela é com maior grau de conhecimento e aumenta a qualidade da nossa participação e, portanto, da política pública. Então, o projeto chama-se Dados à Prova d'Água e é um projeto feito em parceria em algumas instituições internacionais, o CEMADEM, aqui no Brasil, o Estado do Acre, a Prefeitura de São Paulo e a população envolvida. Excelente, obrigada, professora Alexandra. Posso seguir? Bom, com relação à pergunta, né, da Maria Camila sobre o que é, falar um pouco mais sobre o programa Agentes de Governo Aberto, também sobre o Participe Mais, então vou começar pelo programa Agentes de Governo Aberto. O programa Agentes de Governo Aberto, o foco dele é informação cívica, tá? É empoderar o cidadão para que ele possa exercer o seu direito à cidadania e à democracia, né? Então, o que adianta se nós produzirmos sítios eletrônicos, dados abertos, se a gente não mostra e não ensina a como utilizar, a como acessar, se a gente não ensina quais são os espaços de participação que existe, como que ele pode contribuir dentro da gestão pública. Então, o programa Agentes de Governo Aberto, ele tem essa função de levar para o território, de levar para os cidadãos o que é o poder público, onde é que ele pode contribuir, onde que ele pode acessar uma base de dados, né? Essa proposta da professora Alexandra é super interessante em aproximar e fazer esse caminho inverso, né? Não só a administração pública levar os dados para fora, mas como também a gente passar a utilizar esses dados que são produzidos externamente. Inclusive, isso vai gerar uma conversa futura entre nós, o que é muito interessante, muito bacana. Mas uma coisa que é super interessante do programa Agentes de Governo Aberto é que nós temos aqui não um agente público, um servidor público ensinando a população, né? Nós temos munícipes que têm conhecimento de determinada, da pauta de governo aberto, de determinada ferramenta que existe na prefeitura, que pode contribuir com o cidadão, então ele monta um projeto, se candidata a um edital que a prefeitura abre, ele é remunerado por essas aulas, que aqui a gente chama de oficina, porque ela aborda um conteúdo teórico e prático. Então, a gente contrata essas pessoas e elas dão as oficinas por todo o território, né? Até 2019, a gente tinha um modelo totalmente presencial, onde nós levávamos essas oficinas para os equipamentos públicos espalhados por todo o território da cidade de São Paulo, mas com a pandemia nós tivemos que transformar o programa num formato totalmente online. Então, hoje a gente tem até histórico de outras cidades que acabam participando das nossas oficinas, mas é claro que o foco dela, né, então muito do que ela mostra é o que é exercido aqui dentro da cidade de São Paulo, mas o Agentes de Governo Aberto já foi colocado, inclusive, como um programa com potencial de replicabilidade em qualquer outra região ou ente público que queira produzir algo similar. Agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha, nós estamos com um ciclo de oficinas que estão acontecendo desde o dia 25 de abril e vai até o dia 31 de agosto, então várias oficinas acontecendo, são 20 temas diversificados, então vale a pena conferir o calendário do programa, porque sempre tem um tema ou de saúde voltado para governo aberto, ou então de transparência, comunicação, orçamento. Já o Participe Mais, ela é a plataforma de participação social aqui da cidade de São Paulo. Então, o Participe Mais, ele nasceu no segundo plano de ação do governo aberto, dentro do compromisso que versava sobre sistemas de informação, e nós não tínhamos aqui na nossa cidade uma plataforma única para realização de audiências públicas. Nós tínhamos uma plataforma de gestão urbana, mas ela ficava muito na questão das consultas públicas para aquela área, né, para urbanismo,
E aí nós nos unimos, SMU foi um grande parceiro nosso no sentido de trazer o Participe Mais à tona. Então, hoje a gente tem uma plataforma que pode atender qualquer órgão público da administração municipal que queira fazer uma consulta pública. É claro, ele segue um padrão, mas ele tem 4 formas diferentes de você produzir um material ou submeter uma consulta pública, e, para além disso, ele abriga o processo participativo de elaboração da lei orçamentária anual. Então, o Participe Mais, ele foi inspirado, e a gente utiliza do código aberto do Consul, que é o mesmo código que fez surgir o Decide Madrid em 2015 e que hoje já é utilizado por mais de 83 outros governos espalhados pelo globo. Então, é um open source. Então, aqui no Brasil, nós fizemos, aqui na cidade de São Paulo, então nós já temos, inclusive, um GitHub com o código do Participe Mais, então toda a tradução que nós fizemos, tudo que nós adaptamos, porque a nossa realidade é diferente da realidade de Madrid, é diferente da realidade de Quito, que também se utiliza da plataforma. Então, o Participe Mais, só para trazer um dado, né, ele foi lançado em 2020, em julho, bem na época da pandemia, para já abrigar a primeira rodada online do Orçamento Cidadão da nossa cidade. E aí, comparando com a rodada participativa que teve da construção orçamentária baseada em audiências públicas, lá que eram presenciais, nós tivemos um aumento de 500% nessa participação. Enquanto no presencial nós tínhamos 2.500, 3.000 pessoas participando, com o online nós subimos esse número para 12.000 pessoas participando desse processo. Então, o Participe Mais ele veio para agregar, não para excluir o momento presencial, que é igualmente importante, mas nós estávamos no momento de pandemia, então o online foi o foco, mas agora, inclusive, a gente aqui já está pensando em processos participativos e modelos híbridos, audiências presenciais, audiências híbridas, e continuar com as consultas dentro do Participe Mais. Obrigada, Patrícia. Eu queria só fazer um pequeno comentário antes de passar para 2 outras perguntas, reforçando também essa questão que vocês estão a trazer sobre o uso dos dados e a participação das pessoas nessas várias etapas de produção de informação, né, que não é só estatística, né, quantitativa, qualitativa, a percepção que as pessoas têm sobre as coisas. Eu lembrei também da abordagem do Paulo Freire, que já nos anos 70, numa publicação, ele falava muito sobre o fato das pessoas serem sujeitos históricos e, por isso, precisam de um espaço e ferramentas para fazer uma reflexão sobre a sua própria situação e sobre o seu ambiente concreto, né? E quanto mais as pessoas refletem sobre a sua realidade, sobre a situação como pessoas, mais elas são capazes também de se tornarem plenamente conscientes e capazes de intervir nessa realidade social e transformá-la também. Então, de fato, esse tema do uso das informações e dos dados é fundamental por vários fatores, né? Não só pela transparência, mas mesmo pela capacidade de fortalecimento e de reflexão da própria comunidade. Queria colocar, então, 2 perguntas, uma que o Bruno Gomes está a fazer para a professora Alexandra. Então, o governo aberto poderia ser um mecanismo para solidificar não só a transparência, mas também reforçar uma cultura de produção de dados que não são produzidos atualmente, já fazendo também um gancho com essa discussão que estávamos a fazer. E queria colocar uma pergunta para a Carolina, especificamente, se você pudesse falar um pouquinho na sua fala, Carolina, tu falaste muito sobre o Covid, essa retomada do trabalho nesse contexto. Eu acho que também é um ponto importante, não é? Acho que todo mundo, a gente está sempre olhando para a realidade no antes e depois. Se você pudesse falar, então, que efeitos você identificou, né, nessa retomada do trabalho presencial, o que mudou, o que o pós-Covid também transformou na forma como as pessoas estão participando? Você acha que houve uma desmobilização das vontades e dos interesses das pessoas ao processo participativo, ou nem por isso? Enfim, se você pudesse também falar um pouquinho sobre esses efeitos do Covid, não sei se estamos no pós-Covid ou não, mas como é que o Covid, ou essa situação pandêmica que a gente enfrenta, como é que influenciou o processo participativo
no contexto de Santa Catarina. Deixava, então, essas duas perguntas. Se calhar podemos começar com a Carolina, que ainda não falou, e depois passava a seguir para a professora Alexandra. Pode ser? Carolina. Claro, Beatriz. Vamos lá. Eu acho que a gente está sempre dançando conforme a música, né? No governo e como condutoras, né, dos programas de governo aberto no âmbito das nossas localidades, a gente está sempre tentando se adaptar para fazer com que a coisa realmente aconteça. E durante muito tempo a gente não sabia como trabalhar online e aprendeu. Aprendeu porque era uma necessidade construir um plano de ação, era uma necessidade para que a gente continuasse trabalhando, que todos nós se adaptássemos ao processo online. E, de repente, tudo começou a mudar de novo. E o nosso trabalho, muito embora fundamentado e começado no online aqui no contexto de Santa Catarina, falando em governo aberto, plano de ação, AGP, de repente a gente começou a sentir necessidade de se encontrar, de se ver e fortalecer aquela relação olho no olho que se perdeu no online, aquela conversa e aquele network que a gente fazia no momento do coffee break de uma reunião. Então, toda essa adaptação, claro que é uma retomada, mas também é difícil readequar as agendas. Por um bom tempo parecíamos mais produtivos e, de repente, a gente teve que voltar um pouco atrás e perder tempo com deslocamentos, mas ganhar também em melhores conexões que o presencial nos proporciona. Eu queria aproveitar e comentar um pouco sobre a questão que a Paula levou para a Milena. Eu achei muito importante o que considera crucial para que a gente não regrida nas pautas de governo aberto, não haja retrocessos. E eu vejo, assim, ouvi a Patrícia comentando, né, sobre espaços que vão sendo criados como agentes de governo aberto e a plataforma Participe Mais, que é o nosso dever como organização e governos de criar essas estruturas para participação, mas eu queria botar um outro ponto e reforçar o que a Milena falou, da necessidade da sociedade se apropriar desses dados, se apropriar desse processo. É isso que vai fazer com que a gente não tenha regrida na pauta, com que a gente consiga enfrentar quando um dado é aberto e ele depois simplesmente desaparece da tela. É quando a sociedade se apropriou daquela informação e ela não aceita mais voltar para o sistema ou a forma anterior onde ela não tinha acesso a essa informação. Então, eu acho que é fundamental a gente, como governo, fortalecer e incentivar esse engajamento da população, para que eles se apropriem realmente desse processo de governo aberto. Obrigada, Beatriz. Professora Alexandra, poderia responder a pergunta do Bruno, não sei se ele pergunta se o governo aberto poderia ser um mecanismo para solidificar não só a transparência, mas também reforçar uma cultura de produção de dados que não são produzidos atualmente. Ótima pergunta, Bruno, muito obrigada por ela. Acho que sim. Quando a gente pensa, e eu estou dizendo isso, quando pensava em governo aberto, eu sempre pensei nessa ideia do governo se abrindo e da sociedade usando os dados de governo, mas e participando nas políticas públicas a partir dos dados governamentais e exigindo accountability a partir dos dados governamentais. Mas no projeto Dados à Prova d'Água, aliás, Beatriz, a perspectiva teórica do nosso projeto, por trás do nosso projeto, é Paulo Freire, tá? Ele orienta todas é a perspectiva teórica, claro, a gente emprestou da educação para a área até de tecnologia de informação, porque a gente está usando em dados e para pesquisa, mas é Paulo Freire. Mas, Bruno, quando a gente pensa em governo aberto, a gente sempre teve essa ideia, né? O governo se abrindo para a sociedade fazer uso dos dados, para accountability, para participação. E a minha provocação é no sentido da gente pensar governo aberto como forma da gente melhorar os dados que existem sobre a sociedade,
mas também de aumentar o conhecimento da população e dos gestores públicos sobre o conjunto dos dados que existem para a elaboração de melhores políticas públicas. E isso tem um efeito no aumento do conhecimento da população, acho que a Carolina acabou de falar isso, e ela falou da institucionalização disso, né? Na medida que as pessoas se apropriam, mas não só de usar os dados do governo, mas de gerar dados, e esses dados serem usados, e ela usar os dados do governo, quer dizer, quando a gente se abre para essa mão dupla, você institucionaliza a abertura dos dados. Então, acho que a minha resposta é essa. Eu gosto de falar, se eu começar a falar, nunca mais paro. Obrigada, professora Alexandra, obrigada, Carolina, também, sobre o contexto, a pergunta também que foi colocada. Eu queria dizer que há aqui vários comentários, para além das perguntas que já foram feitas, há vários comentários, assim, muito positivos sobre a mesa, sobre o trabalho que foram, os vários trabalhos que foram aqui apresentados. As pessoas estão falando muito, disso, né, dando parabéns a todas as participantes dessa mesa, parabéns também sobre as reflexões, sobre as questões que foram trazidas. A CGU está aqui a partilhar o plano de ação também, já com links, para quem quiser, tiver interesse em acessar. O governo aberto igual à transparência, também, então, reforçar o conceito da transparência. Enfim, tem um conjunto de comentários aqui muito positivos, e acho que só reforçam também o entusiasmo com que cada uma apresentou a sua experiência, a sua perspectiva sobre o tema. Bom, nós já extrapolamos o tempo, eu sou a pior pessoa para controlar tempo. Então, assim, sou muito suspeita, esse convite chegou, mas, de fato, eu sou péssima, porque eu acho que a escuta ativa e profunda é essencial para esses processos. Eu, particularmente, aprendi muito sobre o governo aberto, é um conceito, um programa que eu conheci através de São Paulo recentemente. Então, agradeço também a oportunidade de conhecer outras experiências e conhecer mais sobre o governo aberto, o que me fez não controlar minimamente o tempo da nossa sessão. Queria passar, então, para um bloco muito rápido de comentários finais para cada uma, que puder falar, assim, 30 segundos de alguma ideia forte que gostaria de deixar, e depois encerramos e fechamos essa última mesa. Quem gostaria de começar para os comentários finais e saudação final para fecharmos essa mesa 6. Eu vou, só porque alguém tem que ir. Não, primeiro eu quero dizer muito obrigada. É uma semana, eu acho que muitos colegas sentem, né, fechando a semana também, que a conexão, a gente aprende e a gente fica motivado, que é uma coisa tão importante para a gente continuar, porque a gente não, né, vai aos poucos. Então, eu quero agradecer muito a todos que participaram toda semana, e a minhas colegas de mesa agora, e todos que estão escrevendo comentários no chat, e é só o desafio de quando a gente faz o próximo, né, de como a gente continua coordenando, né, e muito obrigada à CGU pela iniciativa, pessoal técnico que fez isso rolar, um trabalho a muitas mãos, feito a muitas mãos, e é assim que a gente faz governo aberto, né. Eu vou aproveitar a sequência da fala da Florência e dizer que realmente foi um trabalho de muitas mãos, um esforço grande trabalhar em conjunto, muito embora a gente divida, mas também o fato de ter que chegar a consensos também é difícil, também dá trabalho. Às vezes conduzir um evento sozinho sai mais fácil, mas olha o quão ganhamos, né? Com esse trabalho conjunto, quantos temas diferentes, quantos aspectos, quantas experiências novas a gente agrega para o nosso cotidiano. Muito obrigada por fazer parte desse grupo, dessa rede de atores locais
carregando o governo aberto, tocando essa pauta. Obrigada pela parceria de vocês. Eu sinto, assim, quase emocionada agora, falando do orgulho que eu tenho de fazer parte desse grupo. Obrigada a todas, um forte abraço a todos aqueles que nos acompanharam durante essa semana e sigamos, que trabalho temos pela frente. Vamos lá. Então, vou seguir aqui com a mesma alegria que a Carolina e todos aqui da mesa. Foi uma excelente semana, muito rica, muitas contribuições. Espaços como esse são excelentes e traz aí para a gente lições e reflexões que vão durar aqui alguns dias ainda. Eu queria agradecer a presença de todas e agradecer, dar um agradecimento e um beijo especial para todos os membros da equipe de governo aberto aqui da cidade de São Paulo, que é uma galera jovem, ponta firme e que trabalha aqui todo dia na prefeitura para um governo mais aberto e para que as nossas ações tenham cada vez mais qualidade, gente. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu fiquei muito honrada com esse convite. Muito obrigada, especialmente ao pessoal da Prefeitura de São Paulo, porque estar com mulheres do governo, mulheres da sociedade civil, me faz acreditar que é possível construir um mundo melhor, um mundo com participação e com tecnologia. Muito obrigada mesmo, Patrícia. Muito obrigada, Maria Camila. Bom, nem sei o que dizer, porque eu acho que é reforçar, reafirmar os agradecimentos. Eu acho que essa semana se encerra, eu acho, com um sentimento muito enorme de orgulho e de, enfim, gratidão mesmo, sabe, por todo mundo que somou nesse processo. Então, eu quero agradecer muito a CGU, a equipe técnica, né, da Controladoria Geral da União, que esteve com a gente o tempo inteiro, não só na programação, né, na organização dessa programação, mas viabilizando tecnicamente que esse mundo virtual esteja conectado aqui. Agradecer as minhas parceiras de representação, né, de ponto de contato na OGP local, a Patrícia e toda a equipe de São Paulo, a Carolina e toda a equipe de Santa Catarina. Eu acho que, enfim, é uma alegria ter vocês nessa caminhada. Eu tenho certeza que Osasco só cresce, né, e a prefeitura só avança porque tem parceiros comprometidos como vocês. E eu acho que quem vai encerrar, né, vai ser a Emily representando como a sociedade civil. Eu acho que não poderia ser diferente, mas aproveito também para agradecer no nome dela e da Florência a participação de toda a sociedade civil que esteve presente nessa semana. Eu acho que a gente deu um passo imenso, acho que a gente ainda vai digerir o quão imenso foi esse passo nessa construção, que eu acho que é permanente. Então, é com muito orgulho, né? A equipe aqui do departamento eu já agradeci na minha fala inicial, né? Mas estendo mais uma vez todo o agradecimento para a Secretaria de Planejamento e Gestão e da Prefeitura aqui de Osasco. É um prazer imenso. Tamo junto, gente. Então, vai eu aqui encerrar. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela parceria, pela oportunidade de estar participando aqui. Uma mulher jovem falando em nome de todo um fórum no encerramento de um evento tão grande. Então, eu fico muito honrada mesmo de estar aqui. E, complementando a fala de todo mundo, vamos construir, então, essa rede de governo aberto e se fortalecer cada vez mais. Obrigada, viu, gente? Bom, reforçar todos os agradecimentos que já foram feitos, e também agradecer como moderadora, debatedora da sessão, o convite, e agradecer a aprendizagem que se consolidou aqui. Queria deixar que eu acho que há uma coisa muito importante, falaram-se de dados, e ficou claro em cada uma dessas falas um conjunto de valores que são intangíveis e que fazem, de fato, esses processos acontecerem nas suas cidades. E há um desafio, a gente tem trabalhado sobre isso, como traduzir esses valores intangíveis em informação, em dado, em indicador. Então, esses valores intangíveis que estão muito refletidos na fala de cada uma aqui, a gente precisa traduzi-los e torná-los também
materializar as imaterialidades que movem essa rede tão bonita. Parabéns, assim, por esse trabalho, obrigada pela partilha. Encerramos essa sessão, obrigada à Prefeitura de São Paulo pelo convite ao Urbinat, e seguimos em contato. Acho que estamos na verdade, encerrar, mas abrir também muitas pontes e futuros trabalhos que vocês estão a desenvolver. Parabéns, de verdade. Um abraço a todos também. Obrigada pela participação de todas as pessoas no chat e no YouTube. Um abraço.